Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos chegando mais uma vez no final do ano. Tempo que a gente para um pouquinho para poder meditar em tudo aquilo que fizemos, como foi a nossa jornada, como foi a nossa caminhada, o que fizemos de bom, o que acertamos, o que erramos, aonde falhamos. É tempo que a gente para meditar. O que podemos fazer para iniciar um novo ano de maneira melhor? E quando nós olhamos para tudo isso, Paulo fala assim: o que pode nos separar do amor de Cristo? É altura, é fundura, é profundidade, é problema, é tristeza, é amargura? Não. Ele vai dizer: nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas quando nós olhamos para a realidade desses últimos dias, nós temos visto a velocidade de como o amor tem se esfriado. O quanto o amor tem se esfriado, o quanto as coisas, o imediatismo, o materialismo, tem sido as prioridades das famílias, das pessoas. E quando nós olhamos para isso, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, do versículo 9 em diante, o Senhor Jesus vai nos ensinar a orar. E Ele nos ensina a orar, é uma oração, a oração mais conhecida que existe. E Ele nos ensina a orar assim, Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Querido Deus e amado Pai, Senhor é o Rei da glória. Nas tuas mãos, ó Pai, está todas as coisas, o assentar, o levantar, o ir, o vir, o entender, o compreender, ó Pai, a tua vontade, os teus propósitos para as nossas vidas. Aqui estamos, ó Pai, hoje reunidos no teu nome. O Senhor conhece o coração de cada um que aqui se encontra. Como, ó Pai, foi esse ano que estamos caminhando para o final? O que precisamos consertar, o que precisamos pôr em ordem? As coisas, Senhor, concernentes a Ti, que temos deixado de lado. Ó Pai, prepara o nosso coração nessa noite para ouvirmos a Tua palavra e fala conosco, ó Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Quando o apóstolo Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Cristo, mas quando nós vimos o Senhor Jesus ensinando essa oração aqui, do Pai Nosso, nós vimos uma condição que tira o homem da presença de Deus, tira a mulher da presença de Deus, que é a falta de perdão. Se nós não perdoamos aqueles a quem nos ofende, nós não seremos perdoados. E a palavra é clara. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará a vossa ofensa. Mas quando nós olhamos um pouquinho à frente, em Mateus capítulo 18, o Senhor conta uma parábola de um servo incompassivo. Quando o Senhor vai falando ali, olha, havia um homem, quer ver? Vamos ver aqui direitinho. Então Pedro, Mateus 18, 21, diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7, Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se ao certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Vamos parar aqui um pouquinho. Pedro pergunta para o Senhor: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? E o Senhor fala: até 7, Pedro pergunta. O Senhor fala: não, Pedro, até 70 vezes 7. Se você pegar a história dos judeus, judaica, os rabinos ensinavam que o perdão teria que ser até 3 vezes. 3 vezes você perdoava uma pessoa. Mais do que 3, não. Mais do que 3 vezes não perdoasse a pessoa. Mas Pedro agora está querendo ser aqui conversando com o Senhor. Pedro vai além, Pedro vai ser benevolente, Pedro vai querer falar: Senhor, até quantas vezes? Até 7. Pedro já tinha dobrado e colocado um pouquinho a mais do que era o costume. O Senhor vai virar para Pedro e falar assim: não, você vai perdoar até 70 vezes 7. Mas se a gente parar um pouquinho e perguntar: mas o que é o perdão? O que é o perdão? Muitas das vezes alguém nos machuca, nos humilha, ficamos tristes com alguém, somos, como vamos dizer assim, alguém falou alguma coisa que doeu, que machucou, e você fala: eu te perdoo. Mas é aquele perdoar entre os dentes, aquele perdoar, como você diz: eu te perdoo, mas não faz de novo, não. Eu te perdoo, mas não erra comigo outra vez, não. E a pessoa torna a falhar de novo. Perdão. E o Senhor está falando com Pedro aqui: não, Pedro, se ela pecar, perdoe, vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando. Perdoa, Pedro. E Pedro, acho que ele ficou meio confuso nisso, e o Senhor pega e continua, fala assim: olha, um certo homem, um certo reino, por isso o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida
se lhes pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que se pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor os entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Quando nós olhamos essa situação aqui, a gente é obrigado a parar e analisar um pouquinho. A dívida desse homem, o Senhor Jesus, quando fala que perdoar até 70 vezes 7, era um perdão muito grande. Mas o Senhor logo em seguida começa a falar a respeito desse rei, desse senhor que pede conta dos seus. E ele vai falar numa dívida ali, uma dívida astronômica. Essa dívida significava naqueles dias em torno de 350 quilos de ouro. Se você pegar uma Bíblia com explicações, ou a Bíblia que vai explicar o significado de pesos e medidas, você vai ver quanto que isso significava. Era cerca de 350 quilos de ouro. Era uma dívida impagável. Não tinha como uma pessoa comum. Eu acho que até nos dias de hoje, uma pessoa dever para o outro 350 quilos de ouro. Isso significava o salário de uma pessoa daquela época por 150 anos. A pessoa, para pagar essa dívida, trabalhando com um salário, tipo um salário mínimo, ia trabalhar 150 anos para pagar essa dívida. Era uma dívida impagável. Mas o Senhor está falando aqui, olha, esse perdão foi uma dívida imensa, uma dívida muito grande, uma dívida altíssima. Enquanto o outro devia para ele sem dinheiro, uma mixaria, um dia de trabalho ou 2, e aquele não perdoou. Muitas das vezes nós não calculamos, nós não queremos perdoar o nosso irmão do lado, não perdoamos o nosso irmão que está perto da gente, e não calculamos, não sabemos fazer conta de qual foi o tamanho do perdão do Senhor para a nossa vida. O quanto o Senhor nos perdoou, qual foi o preço do perdão que Ele nos deu. E o Senhor está mostrando aqui, isso aqui, para que a gente compreenda o tamanho do perdão, de que tudo que alguém possa nos dever, nos magoar, é insignificante diante do perdão que Deus nos deu. Que nós temos que perdoar, nós temos que fazer a nossa parte, para que aquela pessoa vá em paz e que nós também ficamos em paz, que a gente também consiga a salvação. Porque se não perdoarmos, nós não recebemos o perdão.
Mas essa questão de perdoar e receber o perdão, abre lá em Atos 8, 22. Atos 8, versículo 22. Diz assim: arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoados os pensamentos do teu coração. Quando o Senhor está falando assim, olha, perdoa o teu inimigo, não até 7 vezes. Porque muitas das vezes nós perdoamos a pessoa, mas não perdoamos. Nós ficamos com aquele perdão travado. Perdoamos, mas perdoamos entre os dentes, perdoamos para que alguém escute. Ah, não, eu estou perdoando ele. Não é assim. E a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são perdoados e cujos os pecados são encobertos. Quando o Senhor nos perdoou, Ele lançou para trás. Ele lançou no mar de esquecimento as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, tudo Ele lançou no mar do esquecimento. Não existe mais nada, não existe mais dívida, não existe mais pecado. O Senhor perdoou por completo. E quando Ele lança isso no mar, feito ouvir alguém dizendo uma vez, o Senhor colocou uma plaquinha lá, proibido pescar. Não tem como o seu pecado ser lá e ser pescado novamente. O Senhor colocou uma plaquinha, proibido pescar, não entre, área proibida, aqui você não entra mais, você foi perdoado. O seu pecado está perdoado por completo. Se confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós confessamos, o Senhor nos perdoa. E João vai dizer: filhinhos, escrevo-os, não porque escrevo-os, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Mas tem um texto que é mais bonito ainda. Quando nós olhamos para ele, nós vimos a graça, nós vimos a misericórdia do Senhor abertamente. Quando o Senhor, lá em Lucas, capítulo 17, Lucas 17, o Senhor vai dizer assim: olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram-lhes então os apóstolos ao Senhor: Senhor, acrescenta-nos a fé. Muitas das vezes, meu irmão, nós precisamos estar orando ao Senhor direto e reto, pedindo ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque essa é uma das situações mais difíceis que existe. É o perdão. O perdão de uma mágoa, o perdão de uma traição, o perdão de algo que foi grave, que foi feito, e que precisa ser liberado o perdão. E o Senhor fala: e se ele foi ter contigo, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Porque eles não sabem o que fazem. Perdoar, pedir perdão,
e perdoar, liberar o perdão. E nós vimos em um outro lugar, em Mateus 18, que o Senhor fala assim, olha, se o seu irmão pecar contra ti, o seu irmão pecar contra ti, vá até ele, só você e ele, converse com ele, fala assim, ô meu irmão, você fez isso comigo, você fez aquilo, isso não é correto, isso não é certo. Se aquele irmão te aceitar a sua resposta, amém, acertou, acabou tudo, perdoa. Mas a Bíblia está falando, vá até ele. Muitas das vezes a pessoa magoa a gente, nós ficamos tristes com alguém ou nós entristecemos alguém, mas aquela pessoa não vem pessoalmente, como está lá em Mateus 18, 15, que nós temos que ir até a pessoa. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. É você ou ofendido, ou se você foi ofendido, ou se você que ofendeu alguém, vai até ele e peça perdão só entre os dois. Não precisa falar com ninguém, não precisa anunciar para o amigo, para a esposa, para o parente. Não precisa falar que alguém pisou no seu carro, que alguém te machucou, que alguém te entristeceu. Não, não faça isso. Vá até o irmão caladinho e fala, irmão, pequei, irmão, falei, perdoa-me. Se ele te perdoar, você ganhou, irmão. Mas se ele não te perdoar, chame duas pessoas de caráter, duas pessoas que você possa confiar, e chama aquelas duas pessoas e vai até esse outro e diga, mas se o teu irmão não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Leva 2 pessoas e torna a pedir perdão para aquela pessoa. Se ela te perdoar, bem, se ela não te perdoar, pelo menos você fez a sua parte, você está desobrigado daquela vida, daquela alma. Você não vai ser condenado por causa dela, porque você pediu perdão. Mas se mesmo assim ela não te ouviu ainda, e se não te as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Olha, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que diz, procure o perdão, busque o perdão. Nós temos vivido tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de tribulação, tempos de dificuldades mesmo. Mas se nós não buscarmos a presença do Senhor, nós vamos ser condenados. Se nós não perdoarmos e não liberarmos o perdão, nós vamos ter a nossa salvação complicada. Paulo fala, o que nos separará do amor de Cristo? É a altura? É a profundidade? Não, nada pode nos separar. Mas isso aí pode nos separar do amor de Cristo. E quando nós olhamos a situação dos últimos dias, os dias que estamos vivendo, dias em que ninguém tem paciência com ninguém, ninguém presta atenção em nada que o outro está falando, o que está fazendo, nós não liberamos o perdão e não damos o perdão, e se damos esse perdão de dentes cerrados, entre os dentes, ou pedimos perdão e falamos assim, me perdoa, e vira as costas e vai saindo. Não esperam a resposta, não esperam a posição, não esperam a situação de um verdadeiro conserto, de um verdadeiro retorno
para a presença do Senhor. O Senhor está voltando à igreja. Realmente compreenda a necessidade do perdão, porque se não houver o perdão, não há remissão dos pecados. Se não há perdão, não somos perdoados. Quando o Senhor fala lá, Pai, nós somos egoístas, muitas das vezes nós olhamos, nós falamos, Senhor, Tu és o meu Pai. Mas a oração não é assim, a oração é para todos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós, ó Pai, o vosso reino. Que seja feito aqui na terra como é feito no céu. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Mas nós mesmos, no versículo seguinte, nós mesmos nos condenamos. Perdoa-nos, Senhor, como tem perdoado os nossos inimigos. Se nós não perdoamos, como vamos ser perdoados? Esse homem da parábola que o Senhor contou aqui foi entregue aos verdugos até que tudo fosse pago. Aquele que não libera o perdão, ele já é prisioneiro da própria mente, ele é prisioneiro da própria situação, ele nunca vai conseguir ter paz, ele nunca vai conseguir ter sossego, porque ficou uma dívida pendente. Algo ficou para trás. Algo ficou que precisa ser voltado, ser consertado, e que muitas das vezes nós falamos assim, deixa passar, o tempo conserta tudo. Não conserta não. O tempo não conserta. Se não voltar lá atrás e não consertar, não se segue em frente. O Senhor Jesus, quando parado perto do gasofilaço, alguém ia trazer a oferta e falou assim, opa, espera aí, deixa a sua oferta aqui, mas vai e conserta com seu irmão primeiro. Porque a oração não é ouvida, aquele que não perdoa, a oração não é ouvida, aquele que não perdoa, o sacrifício não é aceito, a oferta não é aceita. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vimos o quão grande foi o perdão do Senhor para com cada um de nós. Hoje estamos chegando ao final do ano, início de uma nova época, início de um novo tempo, um tempo que nós passamos por um ano atípico, um ano completamente diferente, mas aonde nós vimos a mão do Senhor nos guardando, nos livrando, nos protegendo, aonde tem muitas pessoas passando por grandes lutas, grandes tribulações, pessoas que não conhecem o Senhor, ou muitas das vezes até pessoas que conhecem, mas que estão passando por dificuldades. Está começando, estamos à porta de um novo ano, uma nova época. É tempo de repensarmos nas nossas vidas, repensarmos principalmente no que pode nos separar do amor de Cristo, e só isso pode separar do amor do Senhor, é a falta de perdão. Libere o perdão, dê o perdão, procure conserto com aqueles que já passaram até o tempo e não entre no costume. Paulo vai orar ao Senhor, Senhor, eu estou machucado, sara-me, Senhor, cura-me, Senhor. E o Senhor vai falar com Paulo, por 3 vezes Paulo pediu ao Senhor a cura. E o Senhor fala com Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E muitas das vezes nós estamos vivendo uma situação onde nós não temos fé, porque até a fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra do Senhor. E muitos estão perdendo as oportunidades porque não querem parar um pouquinho para ouvir
a voz do Senhor, não querem ouvir a palavra do Senhor, não querem ouvir algo que o Senhor quer falar, mas quer ter somente as promessas cumpridas na vida. De promessas, toda promessa tem uma advertência. Se quiser, se me ouvir, se obedecer, se andar no meu caminho, ser forte, ser corajoso, anda na minha presença que eu sou contigo. Mas se não ouvirmos a palavra do Senhor, como teremos fé para crer que o Senhor é o Senhor, que Ele é o autor, consumador da vida, que Ele foi que se entregou por nós? Nós não vamos ter condições de fazer isso. E o Senhor está voltando para buscar uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja que se desvia, que perdoa, que consola, para que o tal não seja de modo algum devorado demasiadamente. Não deixe que uma pessoa fique demasiadamente triste com você. Uma pessoa amargurada, se você machucou, peça perdão. Se você magoou, peça perdão, porque essa pessoa vai procurar o Senhor e vai falar de você com o Senhor. Vai falar: Senhor, fulano de tal me magoou, fulano me entristeceu. E o Senhor guarda, o Senhor tem observado a vida de cada um de nós. Então vamos colocar as nossas vidas na mão do Senhor, para que no tempo oportuno Ele nos socorra e nos dê livramento. Abra sua Bíblia comigo para encerrar em 2 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses 3, 14 e 15. Mas se alguém não obedece a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Admoestar como irmão é chamar com carinho, é falar assim: volta, meu irmão, volta para a presença do Senhor. Se a palavra não entrar, se a palavra não curar, se a palavra não transformar, não tem nada que pode mudar a vida de uma pessoa. Amém? Vamos colocar de pé e que o Senhor possa ter falado com você nessa noite. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade, por ter ouvido, Senhor, hinos que engrandeceram o teu nome, que te louvaram, que te glorificaram. Mas derrama, Senhor, a tua unção, a tua graça, o teu poder sobre a tua igreja. Abençoe, ó Pai, cada um que aqui se encontra e aqueles que estão em casa. E leva-nos, Senhor, de volta debaixo da tua unção, da tua graça e do teu poder, no nome do Senhor Jesus. Amém?